Olá, eu sou a Rayane e vou trazer algumas informações sobre a vivericultura na produção de mudas. Um viveiro de produção de mudas é uma área com características próprias destinada à produção, ao manejo e à proteção de mudas até que essas mudas elas tenham idade e tamanho suficiente para serem transplantadas para o local definitivo. Mudas que têm o sistema radicular e a parte aérea bem formado, que têm um estado nutricional bom, que são livres de pragas e doenças, elas têm taxas altas de sobrevivência e desenvolvimento após o plantio. Os viveiros eles podem ser classificados em temporários e permanentes. Os viveiros temporários destinam-se à produção de mudas em determinado local durante apenas um certo período de tempo e, cumprindo as finalidades a que se destinaram, são desativados. Esses viveiros são de instalações simples, geralmente dentro da área de plantio, visando a redução de custos de transporte das mudas e a melhor adaptação das mesmas às condições climáticas do local. Os viveiros permanentes, eles têm a finalidade de produzir mudas durante muitos anos e por isso requerem planejamento muito mais cuidadoso, uma vez que suas instalações são mais sofisticadas para suportar o maior período de produção de mudas. Geralmente esse tipo de viveiro é instalado próximo aos centros consumidores de mudas. Olá, meu nome é Elisane, eu vou falar um pouco sobre a sementeira em viveiro e produção de mudas. A sementeira é uma etapa inicial no processo da produção de mudas dentro de um viveiro agrícola e trata-se de um espaço ou recipiente preparado para receber sementes, onde ocorrerá a germinação e o início do desenvolvimento das plântulas antes do transplante. Para que serve a sementeira? Ela serve para proporcionar condições ideais de germinação, umidade, temperatura, luz, facilitar o manejo das sementes e o controle do ambiente, permitir a seleção de mudas mais vigorosas para o transplante. A sementeira ela é essencial para garantir qualidade e uniformidade das mudas, otimizando o uso de sementes e reduzindo perdas. Ela favorece o controle fitossanitário, o aproveitamento do espaço e o planejamento da produção no viveiro. Existem alguns tipos de sementeiras, que são em canteiros elevados, que é comuns em viveiros ao ar livre e com boa drenagem, caixas e bandejas plásticas, que são ideais para ambientes protegidos, tubetes e bandejas de isopor, que são utilizados para a produção individual de mudas. Tem a sementeira coberta, que é com sombrite ou estufa, que é indicado para proteger as sementes mais sensíveis. Tem a sementeira que é em vaso, é aquela sementeira direta, e temos também a sementeira que é feita em copos plásticos cartáveis, que logo após a germinação ela vai ser transplantada para o local do plantio. A sementeira ela é de grande importância na produção de mudas, pois ela garante um ambiente controlado e protegido para a germinação, melhora o aproveitamento das sementes, facilita a seleção de mudas mais vigorosas, contribui para a qualidade final das mudas frutíferas. Olá a todos, agora eu vou falar um pouco sobre uma das etapas cruciais, da produção de mudas, que é a parte da casa de sombra, que é um momento onde essas mudas vão passar a maior parte do tempo e também de maior importância, no seu desenvolvimento vegetativo. Bom, essa etapa se inicia a partir do momento que a gente vai fazer a semeadura ou no recipiente diretamente, dessas plantas, se for de via seminal, ou então da introdução da parte vegetativa também nesse recipiente onde vai ser produzida a muda, que pode ser sacolinha, pode ser tubete, pode ser pote, ou ainda através da repicagem das plântulas que foram semeadas via sementeira, Então a gente pode fazer a prévia semeadura em sementeira e depois a repicagem em um recipiente onde essas mudas vão ser produzidas. Nessa etapa é muito importante que a gente possa destacar algumas questões importantes, como a importância de uma boa irrigação, que vai atender a toda a área onde estão sendo alocadas as mudas, e também das práticas para uma boa adubação, a adubação de cobertura inicial, onde essas plantas vão precisar principalmente nutrientes essenciais como nitrogênio, fósforo e potássio, mas também de micronutrientes para que elas possam estar desenvolvendo a sua parte vegetativa, sua parte aérea muito bem e posteriormente produzindo também o seu sistema radicular.
Então, o tempo que essas mudas vão passar dentro da casa de sombra, né, dentro da casa de vegetação, vai variar de acordo com a espécie, de acordo com o tamanho, o porte da muda que você está produzindo. Então, isso vai variar muito de cultura para cultura, de espécie para espécie. Mas é importante alguns pontos em geral, como essa parte da importância da irrigação, que a gente possa ter atenção. Devem ser irrigados ao mínimo 2 vezes ao dia e preferencialmente nos horários de menor incidência solar, então de menor temperatura, então no início da manhã, no final da tarde, para que não possam estar ocasionando muito estresse a essas plantas. Olá, meu nome é Lohane Alves. Dando seguimento à apresentação, irei falar sobre rustificação de mudas. A rustificação, também conhecida como aclimatação, tem como definição e importância ser um processo fundamental que visa adaptar as mudas às condições do campo, que são diferentes das dos viveiros. Este processo é crucial para melhorar as condições físicas e fisiológicas das mudas. E dentro desse processo, existem etapas, como a exposição gradual do sol, que deve ser retirado o sobrítio ou levado essas mudas a algum tempo de exposição à luz solar. Outro processo é a redução de irrigação. Também, gradualmente, deve ser diminuído esse processo de irrigação, que ajuda a simular as condições de estresse das plantas que ela pode haver futuramente no campo. Outro processo é a predefinição de duração desse processo. Em alguns artigos científicos, como o da Embrapa, na fruticultura, fala que algumas frutíferas devem ter um tempo de rustificação de 30 a 60 dias dentro desse processo. Outra etapa é as condições ambientais. É importante manter as mudas dentro de condições óbvias de manejo e de saúde para evitar patógenos e doenças durante todo esse processo. Os benefícios são aumento da sobrevivência dessas mudas e melhoria no desenvolvimento, porque ela já vai estar adaptada ao campo, vai estar rústica e vai estar realmente com características que possam levar essa muda para o plantio. Olá pessoal, eu sou Gabriela Santana e eu vou falar sobre um tópico que é essencial para garantir as mudas saudáveis e produtivas, que é o controle de pragas e doenças em viveiros de frutíferas. Manter o viveiro protegido é o primeiro passo para um pomar de sucesso. As pragas e doenças nos viveiros podem comprometer o desenvolvimento das mudas, reduzir a qualidade e até inviabilizar o plantio no campo. Por isso que o controle preventivo é fundamental e vamos falar dos principais cuidados para se ter com o seu viveiro. A higiene do viveiro é algo indispensável. O local deve sempre estar limpo e livre de restos vegetais, folhas caídas e ervas daninhas, porque estes materiais podem servir de abrigo para insetos e alguns patógenos. Outro cuidado importante é a qualidade da água e do substrato. A água da irrigação ela deve estar sempre limpa e substratos esterilizados para evitar a contaminação por fungos e por bactérias. Para o bom funcionamento do viveiro, é importante que ele tenha barreiras físicas e culturais, utilizando telas de proteção no viveiro, adotando espaçamento adequado entre as mudas e também evitando o excesso de umidade, porque ela favorece o surgimento de doenças fungicidas. O controle de doenças nos viveiros podem ser feitos de forma biológica ou química. De forma biológica, pode-se usar inimigos naturais, como joaninha, para controle de pulgões, entre outros. E em casos mais severos, produtos fitossanitários registrados podem também ser utilizados, sempre com orientação técnica e respeitando as doses recomendadas. Vale ressaltar que o manejo adequado no viveiro vai garantir mudas vigorosas e saudáveis, reduzir prejuízos e também aumentar a produtividade do pomar. Então, cuide bem das suas mudas, porque elas que vão ser o futuro da produção.